Porque muita gente diz que a corrupção, boa parte da corrupção que acontece dentro de um governo é para garantir a manutenção dele. Então a gente está falando de reforma política, né? Está falando do dinheiro que tem que servir para fazer o caixa da próxima campanha. O Brasil vive um momento em que a reforma política volta à pauta. O senhor tem um colega de bancada piauiense que é o relator da reforma política, o deputado Marcelo Castro, do PMDB, e eu gostaria de saber do senhor, o PT, o senhor, tem interesse no fim das reeleições para o Executivo e no fim das coligações? O PT tem uma resolução bem definida e publicada. Se você acessar o site do PT, lá está uma resolução votada no Congresso do Partido, reafirmada nos diretórios e na Executiva. Então, a nossa posição já é definida e ela é pública. Claro que a nossa posição vai receber emendas, coisas que a gente não concorda, faz parte do processo democrático. Agora, este modelo político-eleitoral do Brasil exauriu. Esse modelo é insustentável. Esse modelo é um modelo elitizado. Nós tivemos o PT que quebrou as barreiras nos anos 80 por conta de uma base sindical e popular muito forte. Mas é muito difícil um outro partido conseguir quebrar o sistema que está aí para poder acessar poder. É muito difícil. E cada vez mais, pela experiência bem sucedida do PT, a elite política está sempre criando a alternativa de reduzir a presença de massas populares na condução deste país. E aí nós temos algumas coisas que, se não avançar, lamentavelmente a situação fica pior. Agora, eu não me iludo. Eu vou para o meu segundo ano de deputado federal, cheguei no primeiro mandato muito animado com a reforma política, hoje eu sou muito desanimado. Eu não acredito que saia uma reforma séria. Vai sair arremedos, né? É como uma coxa de retalho, você emenda um buraco aqui, outro acolá, mas nada que mude tanto, só para poder compreender. O nosso modelo de reforma amplo, né? Essa reforma ampla, eu não acredito, mas mesmo a pontual, ela também não sai. Agora eu fiquei muito frustrado quando nós tivemos, no primeiro dia de trabalho do Eduardo Cunha, foi exatamente apresentar a contra-reforma, que é exatamente aquilo que é o fim do financiamento privado de campanha, que já tem 6 votos a 1 através de uma ação da OAB. Ele agora tenta exatamente incluir esse dispositivo como uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, legalizando a emenda privada de campanha. Legalizando, me permita, o financiamento privado de campanha, porque hoje está num chamado vazio legal. Se isso acontecer, quem é que tem condição de mobilizar grandes recursos das grandes empresas? Não somos nós. Aí alguém pode dizer, sim, deputado, e você aceitou financiamento privado de campanha? É o único modelo que tem, não é? Eu estou aceitando de forma republicana e aberta e declarada. Agora, enquanto a minha... Mostrando a todos. Mostrando a todos. A minha contribuição ela é pública, declarada, e se você comparar a quem tem os grandes esquemas, é como eu gosto de dizer o seguinte, é como um pingo de óleo no oceano. Onde é que eu vou poder mobilizar recursos para disputar em pé de igualdade junto aos grandes empresários deste país? Não é? Ou você se resolver entrar na política, todo mundo sabe que as suas condições de mobilizar recursos em quantidade no modelo privado são bem mais reduzidas do que os grandes empresários. Então, o que eu quero liquidar para todo mundo, inclusive para mim. Para mim seria uma vitória se eu não precisasse mais do financiamento privado de campanha, porque aí eu conseguiria fazer a minha campanha do jeito que eu confio e acredito, somente através da mobilização social, porque aí, neste ponto, os empresários perdem para mim, né? E perdem para muitos militantes deste país. Aí, nesse ponto, eles não aceitam, eles querem fortalecer o financiamento privado de campanha. O senhor está dizendo, então, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, deu publicidade à intenção de se fazer uma reforma política. Que eu estou chamando de contra-reforma. Anti-reforma. Anti-reforma, que o senhor diz. Mas, sem dar a mesma publicidade, está fazendo um movimento para garantir os recursos privados nas campanhas eleitorais. Inclusive, na redação que foi apresentada lá, está isso.
não é dado publicidade, mas a parte principal que o Eduardo Cunha quer é botar na Constituição a legalização do financiamento privado de campanha aberto. Se você tem condição de mobilizar, mobilize. E quem tem condição de mobilizar mais são os grandes empresários. Essa é a anti-reforma. Só essa parte sozinha, qualquer outra reforma que venha fazer, ela está morta, porque o cidadão de origem popular vai ficar praticamente impossibilitado de poder concorrer em pé de igualdade com os grandes empresários deste país. Só para iniciar esse ponto de reforma política, são vários pontos, eu vou escolher um polêmico. Voto deve ser obrigatório? Sim. Em que pese esse não é um tema fechado no PT, né, embora majoritariamente defenda, mas eu sou um defensor convicto. Eu compreendo que o voto tem que ser uma obrigação tal qual as armas do meu país, como a bandeira, com meus símbolos. É patriotismo. Não é? Eu não acho justo os valores militares não serem respeitados, como se respeitar o voto. Quer dizer, eu voto ou não voto. O voto tem que ser, possivelmente, uma das armas mais importantes do meu país. Como é que eu vou dizer que isso agora vai ser liberado e aberto? Então, por convicção de patriotismo, que sou, eu defendo o voto obrigatório. Mas mais do que isso, é que nos lugares onde o voto não é obrigatório, se você pegar a história do mundo, a legitimidade dos representantes estão praticamente reduzidas. Porque hoje você está elegendo um presidente de um país que é votado não obrigatório, né? Muitas vezes com 20, 25, 26% do seu eleitorado. Menos que isso, às vezes. Até menos que isso. Tem legitimidade para representar uma nação alguém que legalmente foi eleito com 25%, mas que representa 100%. Não, eu particularmente tenho a minha oposição. Eu acho que a legitimidade de um representante majoritário tem que ser 50% mais um dos votos. Então, por conta do meu princípio de democracia universal, onde você tem que ter a maioria dos votos para representar um país, aí eu acho que está legitimado, mas também pelos meus valores patrióticos. Eu acho que quem não abraça a arma do voto como uma arma de fortalecimento do seu país, não respeita a sua nação. Então, quem pode desprezar o voto, despreza a bandeira, despreza o hino, despreza a própria Constituição. Rasga a Constituição. Então, eu particularmente, por convicção, por amor à pátria, eu sou um defensor do voto obrigatório.